Hello, peoples! Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu trouxe um estudo aqui muito gostoso. Não vou falar muito, vamos direto para o estudo, para a palavra, que é coisa, alimento forte, sólido, é feijoada, tá? O texto base está lá no livro de Tiago, né? E assim, eu vou ter que contar isso porque realmente, né, foi o que aconteceu. Eu tive um sonho onde circunstâncias aconteceram, enfim, e no final, né, me foi sugerido de estudar esse livro, né, mais uma vez. É um livro que eu amo, é um livro, né, que tem assim, ensinos muito preciosos e valores preciosos do reino de Deus. Então vamos lá, o livro é Tiago e hoje a gente vai fazer, né, um estudo assim do capítulo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou e pela palavra da verdade, que em nós, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei como se dá a palavra voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Que palavra maravilhosa, que texto tão rico. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá então.
dar uma ruminadinha nisso aqui, né? Primeira coisa que eu quero frisar. O versículo 2, Tiago diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa que Tiago, né, vem trazer para nós é o seguinte: o passar por provações não é meramente, né, um motivo de dor, de sofrimento, muito pelo contrário. Né? Ele diz para a gente até ter alegria, né, ser motivo de alegria passarmos por provações. Por quê? Porque essa aprovação da nossa fé, uma vez que for confirmada, ou seja, você passou pela aprovação, você foi aprovado, você confirmou a fé que você fala que tem, isso produz perseverança. E um título para esse primeiro capítulo do livro de Tiago não é outra palavra senão essa, perseverança. Então, não existe evangelho de Jesus Cristo sem perseverança. Eu não consigo entender, né, como que uma pessoa que diz ser cristã, ela consegue, né, começar alguma coisa, ainda que seja muito difícil, e deixar mão disso. Né? A fé que opera em nós, ela é capaz de nos fazer caminhar onde não existe caminhos, porque isso é fé. Né? Se eu me propus a começar algo, eu preciso pegar aquilo com afinco, né? Com fé de que aquilo vai dar certo. Ou, né, Jesus ensinando, ele diz o seguinte: antes de sair para a guerra, senta, calcula quantos homens você tem para a guerra e calcula o exército inimigo para ver se vai dar conta e não vai passar vergonha. Né? Ou, antes de começar a construir uma casa, sente-se, né? Calcula se tem o dinheiro para construir toda a casa para terminar, porque senão você vai começar, a casa vai ficar pela metade, as pessoas vão passar e rir de você. Né? O que, que o Senhor está nos ensinando com isso? Olha, eu preciso tomar as decisões com certeza, né, de que realmente é aquele o caminho que eu quero seguir, e se eu me propus a seguir, ir até o fim. Né? Porque as provações virão e essas provações elas não têm outro sentido, outro efeito, a não ser engrandecer, né, e trazer à nossa vida perseverança. É aquele grande ensino. Né? Eu estive em momentos que parecia que não tinham saída, mas Deus me ajudou, eu batalhei, eu caminhei, eu continuei a jornada e venci. Assim como eu venci naquele momento tão difícil e duro que eu achei que não ia conseguir, todos os outros momentos eu vou conseguir, por que não? Então, é por este caminho. Né? E Tiago ainda continua, ele vai dizer, olha, a perseverança deve ter ação completa. Então, tem muita gente, eu percebo muito isso, tem muita gente que em dado momento, você olha para a pessoa e você fala, nossa, pai, esse aí vai arrebentar, acabou. E a pessoa, eu vou fazer acontecer, em nome do Senhor, e passa 3 dias, a pessoa fala assim, não, eu não vou não vou, não quero mais, deixa para lá, deixa para quem pode, não é para mim, não sei o quê. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Né? A ação completa é quando está favorável e quando não está favorável. Né? Quando tudo diz sim e quando diz que não. E especialmente porque a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Então não existe fé se as coisas acontecem, se as coisas estão bem. A fé é exatamente quando não existe. Impossível. Que com Deus se torna possível, né?
com Deus se torna possível. Se eu tenho fé por isso e se eu perseverar, eu vou viver. E Tiago continua: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé. Aqui o grande problema, porque nós temos pessoas que não têm sabedoria no meio. Por quê? Porque sabedoria é Deus que dá, e é de graça, Ele dá. Só que tem um porém. Quando eu for pedir isso a Deus, eu preciso pedir com fé. Olha que coisa interessante, né? Como que está atrelado, a gente fala tanto de fé, a gente fala tanto nisso, né? Toda a base do evangelho passa por essa fé em Deus. Só que na hora de agir com essa fé em Deus, por exemplo, para pedir algo a Deus, falta. E por isso a gente não recebe. Porque, olha só, em nada, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Gente, coisa triste. Pensa, quem pede qualquer coisa a Deus duvidando é como uma onda impelida pelo vento, ou seja, vai para lá e para cá. E como eu vejo cristãos assim? Se o movimento está assim, a pessoa está lá agindo. Se o movimento está assado, a pessoa está ali. Sabe, é como uma marionete, é como uma onda do mar, que o vento leva e traz para onde quer. Não existe uma vontade própria, não existe uma imposição, não existe uma postura, né? Falou, está dançando. Agora pular num buraco cheio de cocô de galinha é bênção. A pessoa vai lá e pula no buraco. Como está cheio disso no meio cristão, no meio gospel, né? Porque os cristãos, os filhos de Deus, eles têm sabedoria que o próprio Deus concede simplesmente ao ser pedido, com fé. E tem mais, tá? Olha só. Tiago ainda vai dizer, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Gente, isso aqui é muito triste e pesado. Uma pessoa que duvida, uma pessoa que vive na dúvida, não vai receber do Senhor. Olha só, Tiago é claro, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que coisa triste. Então, e Tiago não termina, ele fala, olha, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, aí a pessoa, é, Deus que me livre, a pessoa faz tudo, mas acaba não fazendo nada. A pessoa é boa em tudo, mas na realidade não é boa em nada. Por quê? Não existe um foco, não existe uma perseverança no que faz, não existe uma... Sabe, a pessoa não é focada, a pessoa não agarra no chifre do boi e vai embora. Gente, a vida cristã não é para qualquer um. A vida cristã são para pessoas que realmente tomam uma decisão e agarram-se em Deus e acabou. É lógico, existe uma sabedoria que o próprio Deus dá, então ninguém é melhor do que ninguém, é todo mundo igual, né? A grande questão é pedir com fé, é ter a certeza, não está vendo nada, mas ter certeza que vai acontecer porque é Deus, né? Ou seja, a gente precisa de parar, sabe, desse coração dobre, que no mesmo momento que é aquela pessoa indestrutível com Deus, no mesmo momento é uma pessoa, né, que parece que Deus não está presente, né? Eu entendo, né? E isso é muito pessoal, isso é muito peculiar, é para cada pessoa e cada um é de um jeito, isso aí já é claro. Mas uma coisa é certa, se realmente temos o Senhor na nossa vida, não há o que temer, não existem impossíveis, né? A não ser que a gente esteja forçando também. A gente precisa ter uma sinceridade na caminhada com Deus. O que Deus espera é isso. Porque aí sim, aí Deus vai dizer, não, ali não vai ter conversa, né? Então, a gente precisa muito, né, de
finalmente tomar uma decisão e seguir um caminho. E é esse caminho pronto, isso não é negociável, né? E prosseguindo, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não consigo entender uma pessoa que se diz cristã e que é tão apegada aos valores do sistema mundo. Não tem nada de errado da gente viver no mundo. A gente é ser humano, a gente está no mundo, a gente está na Terra. Né? Eu vi um vídeo, eu comecei a ver, eu não dou conta disso mais. Eu comecei a ver um vídeo de um pastor e ele falando que não pode se cantar música secular. Ele é cantor também. Aí eu entendo até o porquê, né? Que não se pode cantar música secular porque não pode sair de uma fonte água boa e água ruim. Olha como que as pessoas manipulam, como que as pessoas mentem descaradamente em benefício próprio. Né? Ele estava dizendo que o cristão, que o verdadeiro servo de Deus não pode ouvir música secular. Isso é uma mentira, um absurdo. Né? Olha só, o que Jesus fala, né, para a gente então fazer é nos tornar amigo do mundo, do sistema, dos valores. Né? Eu não preciso trapacear, não preciso enganar, eu não preciso ser desonesto, eu não preciso tomar dinheiro de ninguém para ter as minhas coisas. Eu não preciso disso, eu não preciso usar a palavra para manipular ninguém. Né? Eu trabalho, eu conquisto, eu vou, eu faço. Né? Na força do Senhor eu posso. Né? Mas se não vier, eu vou me gloriar na minha dignidade. Né? Porque não tem nada melhor do que colocar a sua cabeça no travesseiro à noite, né? E estar com a consciência tranquila, em paz com o Senhor, né? De que você não defraudou ninguém, você não enganou ninguém, você não manipulou ninguém, né? Ainda que as pessoas estão colhendo coisas, né? Você não contribuiu para que ela colhesse coisas ruins. Ela foi porque quis e consciente. O seu papel você fez. Você até, quando deu abertura, você instruiu, você falou. E quando quis te tirar da postura, você não aceitou. Você é digno. Você tem dignidade. Você é uma pessoa só. Você é sincero. Né? Seja diante do rico, do pobre, do que tem, do que não tem, do que tem poder, do que não tem, do que tem título, do que não tem, você é você. E falta isso demais no meio cristão. Né? Quando a pessoa não tem o entendimento cristão, dá para entender. Sim, né? A pessoa ser falsa, a pessoa falar pelas costas, a pessoa descer o pau, porque ela não tem entendimento, ela não sabe, né? Ela não tem o conhecimento cristão de que uma das coisas que Deus, né, ele nos pede é exatamente esse ser sincero. Né? Uma coisa que fariseu tinha demais no tempo de Jesus, e fariseu é aquele tipo de povo, né, que se diz cristão e que é tão difícil aos olhos de Deus, que mais é o trabalho para Jesus na terra, aquele povo falso, né, que na boca, nas orações, nos louvores, tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Mas na hora da atitude, né, fala mal pelas costas, é incapaz de chamar a pessoa para conversar olho no olho, dizer realmente o que a pessoa está fazendo de errado, o que a pessoa precisa melhorar. Né? Então, aqui o Senhor fala exatamente através de Tiago sobre isso. Né? E ele fala que o rico ele vai ser como essa erva do campo. Né? Como na sua insignificância ele vai murchar e vai desaparecer, e a sua beleza e a sua formosura vão passar, que é o que a gente percebe hoje, as pessoas muito preocupadas com dinheiro, com o tanto que tem na conta, né? Se privam de abençoar, se privam, né? De ser pessoas melhores, de viverem bem a sua vida hoje, em nome de uma formosura, de um poder, de dinheiro, de segurança, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas Jesus, Jesus, ele saía, ele andava, ele visitava, ele fazia o bem em cidades, e Jesus, ele dizia para os discípulos, era uma túnica só que carregava. Alforge não levava, né? Comia daquilo que Deus provia através das pessoas. Os tempos são outros, o contexto é outro, ok.
dá para viver, sim, né? Pela fé, aí, entre aspas. O nosso pela fé é muito mais tranquilo, né? Que a gente ainda trabalha todos os meses, com a graça de Deus, nós temos ali o nosso ordenado. Ainda traz uma certa segurança. Mas no tempo de Jesus não tinha isso. Não tinha. Né? Vivia realmente pelo que as pessoas davam. Chegava numa casa, a pessoa oferecia ali, comiam. Né? Muitas vezes eram assim, a gente vê nos relatos, né? Mas, enfim, a gente precisa deixar, né, de tanta mesquinharia, de tanta pequenez nesse evangelho que é tão grande, que é tão grandioso e que é tão rico. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né? A gente parou aqui no versículo 11 e no próxima semana, se Deus assim o permitir, a gente prossegue nesse capítulo 1. Que palavra rica, mas fica já de pronto para a gente, para a nossa reflexão. Será que a fé que a gente tem falado, que a gente tem, o que a gente tem cantado lá, que a gente é de Deus, que a gente vai saltar muralhas, que a gente realmente é como os montes de Sião, que não se abalam? Será que isso é uma realidade no nosso dia a dia? Esse amor que dizemos ter a Deus, esse amor que dizemos ter a Jesus, isso é palpável no nosso dia a dia, no trato com as pessoas, na nossa sinceridade, no nosso amor, porque é melhor, né, eu não demonstrar amor nenhum se aquilo é fingido, se aquilo é mentira. Se eu não quero sorrir para a pessoa, eu não vou sorrir. E ponto. É mais bonito, humanamente falando, e diante de Deus com certeza tem muito mais valia do que um sorriso falso, mentiroso, sendo que no coração está podre, cheio de coisas ruins sobre a pessoa. Então é isso, a gente termina por aqui hoje. Que Deus abençoe você, sua nova semana, sua família, o seu caminhar cristão. Né? Em nome de Jesus, reflita nessa palavra, pegue esse livro de Tiago, estude esses versos que nós trabalhamos até então, leia o livro todo, não deixe de ler a Bíblia, né? Conhecimento, peça a Deus sabedoria com fé, e você vai conseguir entender, vai conseguir caminhar, conseguir se fortalecer e deixar de ser enganado por tantos. Muitos que estão aí, que Jesus também nos advertiu, que são ovelhas em pele de lobo. Quer dizer, lobo em pele de ovelha, né? tá tão gritante, tá tão feio, que tá assim, já não se percebe mais, né? É com muita graça de Deus que a gente consegue aí discernir, porque tá tenso o meio, tá? Mas com a graça do Senhor, né, com a sua direção, com o seu favor, a gente vai caminhar e vai honrar verdadeiramente esse Deus que é tão maravilhoso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.